Policial militar dispara em homem na área do 39I, São Vicente. Essa ocorrência aconteceu há alguns dias, eu não consegui comentar, só consegui parar para comentar agora e fazer uma análise para aqueles que ainda querem a minha visão jurídica sobre a situação. O vídeo era longo, mas eu dei uma resumida e coloquei para vocês assistirem. Assiste o vídeo que, como sempre, eu comento logo em seguida. Grava mesmo. Vou gravar, se vier aqui vai falar um bolão mesmo, tenho medo. Põe a mão na cabeça, pelo amor de Deus, meu primo! Caralho! Você é louco! Filho da puta, desgraçado! Vou apostar! Rodrigo! Água dele na mão, até o frio! Uma belinha! Aqui! Eu vou filmar aqui! Tá tudo filmado! Tá sendo filmado! Tá sendo filmado! Tá sendo filmado! Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que essa é uma análise jurídica do caso, tá? Não estamos analisando moralmente o que deveria estar certo, o que deveria estar errado, nem nada político na situação. Eu, como fui policial militar aqui por muito tempo no estado de São Paulo, eu quero passar para vocês como, vamos dizer assim, como os tribunais vão encarar isso, como a administração vai encarar essa ocorrência, de acordo com a minha experiência, é claro. Em segundo plano, eu gostaria de dizer que eu não sei como começou a ocorrência, não sei como se sucedeu a abordagem, por que eles estão abordando aquele sujeito, eu não tenho nenhuma informação do porquê aquela abordagem se iniciou, nem como aquele fervo todo começou. Mas para fazer a análise jurídica dos disparos, não é necessário saber o que motivou, porque o disparo é muito claro porque que ocorreu nos dois momentos. Num primeiro momento, onde o indivíduo leva um tiro na perna, e num segundo momento, que provavelmente tomou um tiro no tórax. É importante lembrar aos senhores, meus caros seguidores, que a melhor forma de se livrar de problemas numa ocorrência como essa, primeiramente é evitando se colocar nessa situação. Repito, eu não sei o porquê os policiais estavam naquele meio, naquele alvoroço todo. Isso acontece frequentemente. Eu já me vi em situações como essa. Você para abordar um Zé, de repente a comunidade inteira vem defender aquele cidadão. E tá você e seu parceiro sozinho e uma multidão enlouquecida, um bando de Walking Dead vindo pra cima de você do nada. Num segundo estava tudo tranquilo, no outro segundo estava tudo pegando fogo. Mas é minha obrigação alertá-los. Tente ao máximo possível não se colocar numa situação como essa. Se você começou a abordar, de repente a favela inteira desceu pra cima da sua equipe, peça apoio. Eu sei, o apoio não é Star Trek, não aparece do nada, demora um tempo. Com certeza os policiais já tinham pedido apoio naquele momento. Só que tente não se colocar rodeado da população. Eu sei que é difícil, eu sei que é quase impossível às vezes, mas tente não se colocar nessa situação. Pode ser um risco enorme para sua vida e, de repente, para sua segurança jurídica. Mas se por algum motivo aconteceu, você começou a abordar, todo mundo veio para cima de você, nitidamente em situação de hostilidade, o que fazer? Vamos ver agora. No momento do primeiro disparo, o vídeo não mostra exatamente o que estava fazendo o sujeito, mas a gente consegue ver uns bracinhos, umas mãozinhas assim, mostrando que ele estava bastante agressivo. Evidentemente, o policial também está com a adrenalina lá em cima. Dá pra ver mais ou menos que tem pelo menos 6 pessoas em volta do policial que oscilam entre pacíficos e violentos, ou pelo menos atiçadores da violência. A PM vai falar, óbvio, que você tem taser, você tem tom, você tem um monte de coisa, mas a questão é, chega um certo momento que o policial está sozinho, com o seu parceiro, com a sua arma na mão, e 6, 7 pessoas em volta oscilando nesse humor entre pacífico e agressor. E você vê nitidamente que o cidadão que foi alvejado na perna, ele começa a investir contra o policial que está nitidamente tentando abordá-lo, pedindo para pôr a mão na cabeça, tentando contê-lo, com, vamos dizer assim, através do contato com a arma em punho, para se proteger evidentemente, tentando fazer o cidadão cumprir aquela ordem. Até aquele momento o cidadão está cumprindo, incorrendo numa desobediência. O policial está mandando colocar a mão na cabeça, por algum motivo que eu não sei qual é, o motivo tem que ser lícito evidentemente, e o cidadão vira e mexe, desobedece e resiste. Então ele teria uma desobediência e uma resistência. E a partir do momento que ele começa a se mostrar agressivo para o policial utiliza-se do único meio que ele tem disponível. A arma de fogo que está à sua mão. E aí o policial efetua um único disparo, visivelmente mirando as pernas,
para tentar conter aquela reação agressiva daquele indivíduo e já servir de exemplo para os demais agressivos que estão em volta, o que pode acontecer se escalar a violência. Se nós pensarmos que o policial desce com a arma de fogo em mãos, em posição sul, efetuando uma ordem legal, dando uma ordem legal, e a violência começa a escalar, o uso escalonado da força vai fazer o policial aumentar o seu poder de persuasão, o seu poder policial. Começou em posição sul, o cidadão não está respondendo, não está obedecendo, começou a ficar agressivo, terceiro olho. Falo tudo isso não só como advogado, lembrando que eu fui policial, então eu conheço os procedimentos da Polícia Militar de São Paulo. E do terceiro olho, nós temos um nível equivalente de violência do indivíduo que resultou no terceiro olho, que resultou, vamos dizer assim, entre aspas, na ameaça da utilização da arma de fogo. Se o indivíduo escalonar a violência, a única saída para o policial é escalonar a violência com o que ele tem disponível em sua mão, que é a arma de fogo. E ele poderia fazer no meio do peito do indivíduo, o que na situação concreta, naquele momento, eu acho que seria realmente exagerada, ou de repente, por mais que não esteja presente no POP, utilizando os meios necessários para compelir aquela injusta agressão, um disparo de arma de fogo que atingiu a perna do indivíduo. Repare que de tão proporcional que foi a utilização da arma de fogo, o indivíduo nem esboçou dor, ele simplesmente continuou enraivecendo a multidão, começou a se fazer de coitado, continuou resistindo, continuou desobedecendo, inflamando todo mundo que começou também a se juntar e começou a virar aquele alvoroço. Por isso que eu disse no começo do vídeo, tente não se colocar numa situação dessa antes que tudo, porque nem sempre um disparo de arma de fogo vai conter a situação, ele pode piorar o problema. As pessoas em volta, que já estão desobedecendo a ordem policial, que estão sendo uma ameaça para a equipe, podem ficar ainda mais irritadas. Então, óbvio, não estou falando para vocês mijarem, não é isso. Mas o que eu quero dizer, às vezes o disparo de arma de fogo acaba piorando a situação. Mas é óbvio, se você está no meio do problema, é a única solução que você tem naquele momento. Você já se colocou nessa posição. Então, o primeiro disparo no policial, ao meu ver, foi dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Foi um disparo legal. Se fazendo de vítima, o nosso infrator, porque ele estava desobedecendo e resistindo à ordem policial, estava inclusive investindo contra o policial de uma forma agressiva, mas não tanto. Mas com tanta gente em volta, para e pensa. O que bastava para alguém ali meter a mão na arma do policial e tentar roubar a arma do policial? Então, ao fazer essa demonstração proporcional de força, ao meu ver, o policial já colocou os outros em uma posição mais de alerta. Toma cuidado que o policial não tá de brincadeira. O problema é que o indivíduo se motivou tanto quando ele viu que a população começou a ofender os policiais, começou a mostrar como se ele fosse a vítima, começou a querer punir os policiais, que ele começou a ficar mais e mais agressivo. E o policial, ainda dentro da calma possível para aquele momento, ainda tenta fazer o indivíduo colocar a mão na cabeça, a obedecer a ordem de abordagem, sempre com contato, sempre proporcional, da mesma forma que no começo, contendo a arma de fogo. O problema surge quando o indivíduo, e reparem que não é apenas aquele indivíduo, os outros em volta também estão começando a tocar o policial, estão em volta dele, empurrando, puxando. Pra colocar a mão na arma é 2, é muito fácil, é isso aqui pra dar merda. O indivíduo, aproveitando que o policial militar estava preocupado com o outro agressor da direita, tenta, como um gato maluco, investir contra o policial. Péssima decisão. Da mesma forma que no primeiro disparo, o indivíduo que estava sendo contido com ordens verbais e de contato pelo policial, de repente começa a escalonar muito a violência numa situação muito mais desesperada e agressiva do que da primeira vez. O que motivou o policial neste exato momento a efetuar um disparo que pegou no peito, e pode ver que o indivíduo tem uma complexão física grande e um murro daquele com certeza pode derrubar o policial, e vai saber o que pode acontecer se o policial cai no chão, os indivíduos pegam a arma dele, começam a linchar ele e tudo mais. Reparem que são pouquíssimos policiais contra uma grande quantidade de indivíduos. E no momento, um apenas está super violento, mas quando os policiais baixam a guarda, é normal nós vermos vídeos que toda a população às vezes vai pra cima do policial de maneira covarde. Gente que nem tava participando, que vê o policial caído, sai correndo e começa a bicar, vai na viatura, quer pegar fuzil, quer pegar as armas, quer pegar o rádio e tudo mais. Então, utilizando-se dos meios necessários que o policial militar tinha naquele momento, naquele exato segundo, e aquele segundo que eu estou falando,
a atitude do policial foi razoável e proporcional. Ao meu ver, o segundo disparo também foi legal. Agora, não é porque foi legal que não vai dar dor de cabeça ao policial, evidentemente. Imagina a seguinte situação: o policial e seu parceiro no ponto de estacionamento, de repente passa um carro com 4 indivíduos armados de fuzil, os 4 indivíduos fuzilam o policial, matam o parceiro, o policial toma 3 tiros nas pernas, 1 tiro no peito, cai no chão, o policial no seu momento de adrenalina efetua um disparo com a sua .40 que ricocheteia no chão e pega o pé do indivíduo armado de fuzil, que depois é preso com o disparo no pé. Vai se abrir inquérito policial militar da mesma forma para investigar aquela lesão corporal no pé do indivíduo. Isso é normal, isso é uma formalidade que vai existir. Via de regra, uma situação como essa não gera um indiciamento. O próprio inquérito é arquivado, o Ministério Público não oferece a denúncia, o juiz não recebe a denúncia e é arquivado. O problema é que nós sabemos que o calor popular e o calor midiático muitas vezes influencia na decisão de oferecimento da denúncia ou até de recebimento da denúncia. O que pode colocar o policial em sérios problemas. Por exemplo, ter que contratar advogado para se defender no inquérito, para se defender num processo penal ou para se defender muito mais ainda também num processo regular que pode ser instaurado. Repito, esta situação eu não vejo como uma situação para se instaurar processo regular para o policial. Não vejo. Mas o inquérito policial militar foi instaurado. Isso é fato. Isso já é louvável. O policial não foi preso em flagrante. Ou seja, já foi um ponto positivo e assertivo da Polícia Militar. Mas a pressão midiática de Globo, UOL e Companhia Limitada faz muitas vezes do que os juízes recebam denúncias e o Ministério Público ofereça denúncias que não deveriam. O poder da mídia, infelizmente, nos processos penais é muito grande. E aí nós temos 2 desdobramentos possíveis. Se for considerado uma tentativa de homicídio da situação do policial para com o indivíduo, ainda mesmo que seja, por exemplo, uma legítima defesa do policial, se for considerado esse ato como uma tentativa de homicídio do policial, se não for arquivado o inquérito, o policial deve responder perante o tribunal do júri, por ser um crime doloso contra a vida. Se for encarado como uma lesão corporal, ainda que grave, o policial militar vai responder perante o Tribunal de Justiça Militar Estadual aqui de São Paulo. Qual que é melhor? Qual que é pior? Você já pensou que o júri seria a melhor opção, não é mesmo? Nem sempre. Primeiramente, você tem que pensar que se você pensar na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, um júri é muito mais caro a defesa do que um procedimento ordinário militar, um procedimento comum ordinário. O Tribunal de Justiça Militar, apesar de alguns erros como todos os tribunais, ele tem uma postura muito mais técnica, muito mais operacional e procedimental da situação. O júri é muito movido pela emoção. Se você não sabe, o júri ele é sorteado no meio dos cidadãos e nada impede que os cidadãos sorteados sejam, por exemplo, daquela comunidade em São Vicente. E aí fica a minha pergunta para você. Você prefere ser julgado pelo Tribunal de Justiça Militar, por um juiz togado, um juiz singular no caso de lesão corporal, mas no Tribunal de Justiça Militar, o temido Tribunal de Justiça Militar, ou por 7 jurados escolhidos a esmo, que podem ser, por exemplo, das comunidades próximas? O que você prefere? Esperamos que esse inquérito seja arquivado e que não chegue às medidas, às vias judiciais, que seja tudo encerrado sem o policial militar ter que ir nem a júri, nem ao TJM. E que as pessoas aprendam uma difícil lição, simples, mas difícil de ser aprendida. Não tente jamais pular para agredir um policial que está com uma arma na mão. Se você quer aprender a se defender em procedimento disciplinar comigo, corre lá na minha página no Instagram, o @felipevinicius.adv, Felipe com 2 limas, e clique no link da minha bio. Você vai abrir 3 opções, você clica lá em curso Como Se Defender no PD e saiba que tem uma promoção especial neste início de ano. Por apenas R$ 19,96 por mês, ou com um desconto especial à vista, você pode aprender tecnicamente a se defender em um procedimento disciplinar. No curso eu junto teoria e prática e a minha experiência como advogado e como praça da Polícia Militar e oficial da Polícia Militar para te ensinar realmente a resolver esse procedimentozinho chato que finge todos os policiais militares em algum momento de suas carreiras. Até o próximo vídeo.